tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o tema homeostático dentro da tematologia. Quer dizer, hoje nós estamos analisando aqui uma das seções dos verbetes. A seção boa, a positiva. O ideal para nós seria que a gente discutisse só isso, né? Só coisa boa, positiva, com açúcar, só sobremesa. Tudo a favor, é ou não é? É. Agora, o que vem a ser o tema homeostático? É o assunto predominantemente sadio abordado tecnicamente. Isso dentro da tecnologia. Em qualquer análise, que é dentro da analítica, pesquisa ou investigação, que é a experimentologia, a fim de ser mais compreendido e explicitado no desenvolvimento das tarefas do esclarecimento, que é a TARES, bioético, isso dentro da cosmoeticologia e dentro da evolução. Agora, o tema homeostático, o estudo do assunto homeostático, a intenção de esclarecer. A seção técnica fixa do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. A classificação da natureza do assunto conforme a cosmoeticologia. A área de interesse dos pesquisadores. O realismo dos interesses da ciência. As prioridades das investigações científicas. O objetivo do estudo acurado da saúde evolutiva, a fim de entendê-la melhor. Isso aqui é uma das coisas mais sérias que tem aqui. O objetivo do estudo acurado da saúde evolutiva, a fim de entendê-la melhor. A meta da melhoria da qualidade de vida dos componentes da humanidade. Os cientistas, ao abordarem com autodiscernimento os assuntos mais evoluídos. Além aí das logias, nós temos os temas homeostáticos, em certos casos, são empregados para o pesquisador ou a pesquisadora atrair a atenção das leitoras e leitores e se interessarem pelas pesquisas mais densas. Pesquisas, nós estamos falando, densas. Como reage você aos assuntos homeostáticos? Você compreende e admite com serenidade as abordagens técnicas aos temas controvertíveis? Esse verbete é o 1131, tem 3 páginas, 40 logias e 9 máximas. Tem aqui umas coisas dentro do nosso estilo que estão erradas. Uma delas é que na fatologia tem um ossozinho lá na frente, etc. A frase está solta. Uma coisa que pode ser acrescentada aí da holotecologia, que já tem 3, tem 4, só faltam 3. Agora, esse é um tema, vamos dizer assim, para todas as polianas pesquisísticas. Tá certo? Agora, gostaria de saber se existem realmente os pontos energéticos na casa onde moramos. Por exemplo, na planta de uma casa pode-se trabalhar as áreas de nossa vida ou isso é meramente folclórico? O Feng Shui é puro misticismo? A energia de nossa casa funciona conforme nossa vontade, nosso holopensene positivo? Olha, vamos devagar aí com as coisas para a gente examinar. Primeira coisa, a energia ela circula também através dos processos dos objetos. Então tem objeto que circula mais energia. É o caso da pirâmide que eles usam, etc. Tal. Tem as clivagens, por exemplo, de cristal, essa coisa toda. O Feng Shui, até um certo ponto, ele tem sua razão de ser. Porque conforme o recheio decorativo que você faz, aquilo pode ser uma trilha de energia. Aonde a pessoa entra, onde ela sai, como é que é. Outra coisa, você tem uma janela. Aquela janela vai entrar vento, vai entrar luz, uma opção de coisa. Isso tudo influi na energia do ambiente. Então o recheio decorativo, a rigor, você não pode falar que tudo que é Feng Shui que é besteira. Tem sua razão de ser. Agora, o que se passa? Numa casa. Pontos energéticos é uma coisa séria, porque às vezes você vai construir uma casa no lugar que já tem um ponto energético antes. Ou você acaba com ele, ou você altera, ou você vai conviver com ele. Alguma coisa vai acontecer.
Agora, o que se passa? Você começa a morar lá. Daí a pouco você vai empestear ou vai limpar o ambiente, depende de você. Como é que fica o holopensene? É você que vai fazer isso. Então, essas coisas todas influem. A presença da pessoa, de uma consciência, é que influi mais na energia e no ambiente. No cosmos, o que influi mais é sempre a consciência, não é a energia. Mas a energia, às vezes, ela é mais forte do que a vontade, ou a inteligência, ou a experiência da consciência. Então, isso tudo também a gente tem que levar em consideração em cada caso. Conheça um centro universalista onde fazem cirurgias espirituais. Eu acabo de fazer tomografia na coluna lombar sacra. Há uma série de problemas não graves, porém a dor crônica dura uns 15 anos. Faço hidroginástica, exercício e acupuntura. Qual o seu parecer sobre a utilidade e perigo de ir ao centro para uma cirurgia? Olha, eu não vejo nada demais não. Agora, escolha um lugar que seja mais ou menos assim, que o povo se sinta bem quando sai de lá, que não dá ressaca em ninguém do ponto de vista de energia. Isso é que é importante, né? Em qualquer lugar onde mexa com energia, pode haver melhora. Isso depende. Agora, ó, do ponto de vista aqui desse tema, eu só vou ler para você estudar a forma, para você. Presta atenção. Vou ler a frase que está escrita aqui. Eu acabo de fazer tomografia da coluna lombar sacra. Há uma série de problemas não graves, porém a dor crônica dura uns 15 anos. Isso é uma piada. Eu não vou falar, tá certo? Eu não vou falar qual a piada, tá certo? Por isso que é perigoso esse negócio de forma, a gente tem que estudar sempre. Eu jamais poderia citar essa frase em qualquer coisa. Você falou na abertura de ontem sobre o fluxo de energia bloqueado pelo umbilical chakra. Tem alguma regra da energia subir pela coluna, descer pela frente e ir de uma chakra para outra, como ocorre no sistema sanguíneo? Ou isso varia sempre? Varia sempre, o tempo todo. Você não quer escrever um livro especificamente sobre chakra que aprofunde bem sobre isso? Depende quanto que a editora aí vai pagar antecipadamente, quantos milhões de dólares. Não é assim que o americano fala? Tem algum outro autor ou linha que tenha coisa interessante para estudar sobre o assunto? É bom você estudar. Chega na holoteca aí, quando você aparecer por aqui, e procura tudo que diz respeito ao processo de energia consciencial, EC. A holoteca tem centenas de livros, para não falar que são milhares. Na verdade, são milhares. Além da vontade, qual o propulsor de uma mudança repentina? Seriam os graus de vontade? Como aferir isso? O que desencadearia essa reciclagem? Não. Uma das coisas além da vontade da pessoa que influi demais é a interassistência. Pensa bem, vê se tem lógica. Interassistência. Isso influi demais na renovação, na reciclagem, nas alterações para melhor da vida da pessoa, no estímulo e motivação que ela vai ter para viver e outras coisas mais. Sair do egão é uma beleza. A maioria das pessoas ainda tem um egão tóxico. E quem é que sofre com o egão tóxico? Adivinha? É a própria pessoa. Que ela mesma se intoxica. Isso que nós chamamos da autointoxicação. O autoassédio é o primeiro fator desencadeante da autointoxicação. Agora, a falta de autocrítica talvez fosse o segundo, que a gente poderia colocar em segundo lugar. Mas agora, a falta de reflexão às vezes é pior do que isso. Então, tudo isso é que faz a autointoxicação. Há muita gente intoxicada. Quais as diferenças entre a aura e o energossoma? Quais os propósitos de um e de outro? Eles contêm registros diferentes? O trabalho no energossoma influencia na aura para efeito homeostático? Escuta, energossoma é o paracorpo da energia que junta o seu corpo humano com o seu psicossoma, que é o corpo dos desejos. Agora, aura é apenas aquela imagem de energia vibrante, quase sempre que está em torno da cabeça da pessoa. Então, é uma manifestação do processo do energossoma. Mas não é uma coisa diferente da outra. Agora, o que interessa mais é a pessoa estudar a energossomatologia. Ou seja, estudar tudo que diz respeito à energia. Isso aí, às vezes, é muito importante. Agora,
pode detalhar na página 31 em Teoriologia, a teoria da saúde consciencial e a relação dessa com o fluxo cósmico? Sim. A teoria da saúde consciencial é aquela pessoa, por exemplo, que pensa bem a respeito do cosmos. Ela não pensa mal dos outros. Que aconteça o melhor para todos. Enfim, é uma pessoa cosmoeticamente equilibrada. Então, isso aí, ela está mais próxima do fluxo do cosmos. Agora, o fluxo do cosmos que eu estou falando não é o fluxo do cosmos, por exemplo, do tsunami, do vulcão, do tremor de terra, do terremoto, não é isso. Eu estou falando do fluxo do cosmos através, por exemplo, da energia imanente. Então, a pessoa que se equilibra cosmoeticamente, ela está mais próxima de ajudar, ou manifestar, ou aplicar, ou praticar a energia consciencial, sem alterar a energia imanente. Então, o problema aí mais sério que a gente vê da teoria da saúde consciencial é não modificar a energia imanente em nada que você faça. Deixa a energia como veio da fábrica. Quer dizer, com as peças originais. Ela virgem. As coisas todas em alto nível com equilíbrio. Outra coisa, fazem 8 anos que tomo remédio para auxiliar na produção de serotonina e assim controlar o processo de depressão. Atualmente estou no desmame do remédio auxiliado por meu médico. Não tive o famoso rebote. No entanto, no domingo encontrei 4 drajas do comprimido e comecei a sentir o efeito da abstinência. Náuseas, tonturas, dor de cabeça. Fiz bastante mobilização de energia e EV, intencionalizando a alta e heteroajuda extrafísica. Melhorava no momento e depois voltava. Essa sensação de abstinência também pode ser extrafísica? Pode haver consciência dependendo dessa substância na minha psicosfera induzir o efeito Rodot? Tudo é possível haver, mas o que pode acontecer mais aí é que a hora que você entrou com a sua psicologia, veio algum assediador e aquilo incrementou, ele intensificou o seu processo. Então o problema, ele tira partido da sua fraqueza para dominar você e extrair sua energia. Veja bem como é que você faz com a sua energia. Agora, tudo indica que o processo psicológico da sua vontade está influindo demais no seu caso. Só de você ver os remédios lá, 4 drajas disso aí, você ficou desse jeito, quer dizer. Pense bem, você é a principal assediadora desse caso. Tem lógica? Pensa bem. Eu estou te perguntando, tem lógica? Então, a partir disso, você tem que falar para você, eu sou dona de mim mesmo. Não vou ficar com isso. Vou dar um jeito de melhorar. A hora que você viu que você está começando a entrar na depressão, você começa a combater isso. Anota quais são os sintomas e sensações que você tem que leva, porque sempre tem uma aura para a pessoa entrar na depressão. Olha isso. Agora, outra coisa, o que você faz na vida? Você ajuda os outros? Você pensa nos outros? Ou você só pensa em você? Uma pessoa que pensa mais em si mesma, se ela entra em depressão, ela se afunda mais. Tem que pensar nos outros. A vida tem muito valor. O corpo humano, seja do homem ou da mulher, também tem muito valor. Agora, as pessoas não dão valor para isso, é a hora que entra na depressão, ou deixa que a depressão toma conta dela. Pensa bem nisso. Pode falar. Professor, nos chakras, geoenergia, os chakras da Terra, os pontos de... Esses chakras principais da Terra têm maior concentração de energia imanente? Tem, até um certo ponto, em tese seria isso, mas o problema é esse. É que tem um ambiente que é melhor do que os outros. Então a energia que sai ali é mais equilibrada. Alguma coisa aconteceu naquilo para ter essa situação. Agora, por exemplo, às vezes é um problema, por exemplo, das camadas da própria Terra, o que é que tem, você está entendendo? A água que tem ali, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo também influi. Por causa dos tipos de energia, de geoenergia, tem uma opção de coisa nisso. Então é necessário ver, né, o que é que tem nisso. Realmente. Pega o outro aí que ninguém está te escutando, nem eu. Existe um
mapeamento de chakras da Terra e ele é correspondente aos chakras do homem? Não existe nada disso, não. A gente fala em chakra da Terra, esse é um modo de falar. É um lugar que tem energia melhor. E tem lugar que às vezes tem um fluxo constante daquilo. Do jeito que tem lugar que tem fluxo da água, que é o olho d'água, tem lugar que tem processo, por exemplo, de água quente, outros, você está entendendo que sai água fervendo, tem uma opção de coisa, tipo esses geyser, você está entendendo como é que é? E como é feito esse estudo? O senhor tem aqui na holoteca livros que a gente possa dar sobre isso? Tem uma ou outra, inclusive tem até o chakra dos animais, subhumano, aquele negócio todo. Tem muita coisa para estudar. Mas a Terra também, você tem que ver como é que é, o que é que o povo fala. Mas há muita, vamos dizer, muita literatura sobre isso, né? Só de forma. O problema é você sentir a energia do lugar. Agora, quando a gente vai no lugar, e depois você volta 1, 2, 3, 5 anos, sempre do mesmo jeito, você nota que aquilo tem um fluxo permanente. Deve ter a sua razão, se de ver por quê. Isso tudo tem que ser estudado ainda. Então o senhor descobriu, mas foi nas suas visitações em loco, né? Outra coisa, às vezes aparece com o tempo. Agora, do jeito que tem fluxo positivo, tem fluxo negativo. Entende? E isso, às vezes, o negativo cria doença no povo, piora o holopensene, a atmosfera do lugar, tal. Cria um estigma negativo. Entende? E essas coisas todas. Tá bom, obrigado, professor. Pode falar. Aqui na frase enfática, fala que em certos casos os temas homeostáticos são utilizados pelo pesquisador para atrair a atenção dos leitores. Os temas nosográficos também atraem e em que proporção? Como é que a gente pode fazer um paralelo entre esses? Sempre os temas positivos atraem mais, porque o povo da turma do deixa disso, que não quer nada, que é só ver o lado melhor dos negócios. Em parte, muita gente está certo. Mas agora, os temas negativos atraem todo mundo que gosta de belicismo, da destruição, esse povo que gosta de filme de Big Bang, de Big Bang que eu estou falando, não é Big Bang da Terra, não é que dá tiro sem parar, já começa dando tiro. Você sabe que tem filme que às vezes tem uma cortina sonora de música que é na base de tiro, né? Tão, tudo dando tiro. Tão. Quer dizer, então tem gente que é viciada nisso. Isso varia. Mas agora, os temas positivos, às vezes, atraem mais o povão, de modo geral. Você está entendendo? Aquelas pessoas que não gostam de enfrentar nada que seja negativo. Que não vê, por exemplo, um filme, chegou na hora de uma cirurgia, a pessoa sai fora da sala ou tampa o rosto. Você está entendendo? Mas eu estou pensando aqui na situação da preferência do povão. A preferência ideal é você estudar, não interessa se é negativo, se é positivo, se é moderado, se é temperado a situação, não interessa. Interessa esclarecer o que é que você está estudando. O mais você manda para aquele lugar, quer dizer, ou seja, para a biblioteca. Manda o povo estudar a biblioteca. Inevitavelmente, eu, por exemplo, vou precisar de falar de tema nosográfico. Pois é, mas quando eu comecei a estudar e escrever umas coisas maiores, e fazer artigo quase todo mês, toda semana, aquele negócio, tinha gente falando assim, por que você não olha só os temas positivos? Eu falei assim, porque eu não sou poliana. Então a pessoa que quer ver só temas positivos, ela vai repetir o passado dela. Ela tem que enfrentar o que está errado. Como é que você vai entender o certo se você não compreende o errado? Como é que você vai estudar o que é saúde se você não sabe o que é a doença? Entendeu? Não tem lógica. Então o problema nosso, nós temos que estudar tudo, aquilo que aparece, você tem que enfrentar. E acabou. É por aí. Mas, professor, o tema positivo aqui na frente. O tema positivo, ele muitas vezes traz conflitos também com ele. Todo tema pode trazer conflito. Porque tem gente que quer que o tema seja negativo. Você começa a falar no positivo e ela vai contra você. É uma opção de coisa assim. Até em guerra é desse jeito. Tem cara que é 100% favorável à guerra. Não, porque essa guerra aí é de defesa.
É legítima defesa. Aí ele vai contra você, e você não. Você está a favor, por exemplo, da paz, entendeu? Sim. Tem uma opção de coisa. Mas a ligação que eu quero fazer aqui, dentro do que a Janete perguntou, é que um tema positivo, ele às vezes cria conflito para a consciência, e ele também faz a consciência até um certo desequilíbrio, sair do tema homeostático. Não é porque ele é positivo... Mas não é, o problema todo é do exemplo. Por exemplo, uma pessoa que deu um bom exemplo de equilíbrio, ela pode perturbar demais a outra pessoa que não quer mudar. Nesse assunto é que o negócio do tema positivo é sério. Eu, por exemplo, eu mostro meus lados de trafaz e meus lados de trafós. E defendo todos os dois. Eu não sou, pelo menos tento não ser egóico demais, mas eu defendo o que é meu. Não sou burro. Eu estou minha vida inteira levando minha vida a sério para fazer essas coisas todas. Vem uma pessoa e saca qualquer bobagem contra mim, é lógico que eu vou em cima e vou liquidar a pessoa com lógica. Ó, passa-se isso. Não vou às vias de fato em nada. Não precisa dar tapa na cara da pessoa. Mas você faz o tiroteio verbal de alto nível lógico, é um processo de ética, isso é cosmoética. Agora, a chamada cosmoética destrutiva, às vezes, é justamente isso. Ligando também com esse assunto de energia, houve uma pergunta em que o senhor respondeu que às vezes a energia ela toma conta, né, da consciência, que na verdade a consciência é que deveria comandar a energia, mas em certos casos ocorre o inverso. E por falta de conhecimento, por falta tudo é inexperiência. Então, a gente tem que vivenciar tudo, aprender tudo que aparece. Entende como é que é? Aí é o caso da Poliana? A Poliana é uma coisa boa. Eu mesmo receito, ó, seja Poliana, você está precisando, você está contra o mundo. É o povo do contra. Que tal ser um pouco Poliana? Se é homem, eu falo assim, que tal você aumentar o seu percentual de yin, para não ficar só no yang? Isso tudo é importante. Então veja, a cosmovisão exige que a pessoa entre no universalismo. Isso é a holofilosofia, a cosmoética. Então nós temos que estudar a tematologia positiva, negativa e média. Temperada, mais ou menos. Você está entendendo? Então são essas que eu classifico aqui nos verbetes. Homeostático, nosográfico e neutro. Entendeu? O senhor falou também da intoxicação, né? O senhor falou do autoassédio, autocrítica e a falta de reflexão. E eu relacionei com as questões do que a gente tem aqui hoje como ferramentas, que seria no autoassédio, seria o próprio trabalho com as energias. Autoassédio é a pessoa fazer reflexão para ela melhorar e ver onde é que ela está errada. A falta de autocrítica é justamente isso. Se ela começa a fazer isso, ela começa a ter autocrítica. Agora, a autocrítica é que leva a pessoa para a autoconsciência ou metrologia. Ela vai medir a si mesma, ver as suas bobagens, ver os seus trafores, é que aí que seus talentos. Com a conscienciometria. Então, coloquei o que é engraçado é que tem pessoa que não gosta de saber nem dos seus talentos pessoais e nem dos seus vícios. Tem outras que quer saber só dos seus talentos. E outras que acham que ela precisa saber dos seus vícios para ela ampliar aquilo mais ainda. Tem má intenção em tudo. Mas quando chega a questão da interassistência, se a gente... Porque isso muda quando você pensa mais no outro, não é isso? Que você sai de si e fala, não, vou produzir você começou a ver as coisas, não é isso. Na hora que você começa a ver o outro, as comparações são inevitáveis. E outra coisa, a maioria das comparações elas são feitas inconscientemente. É aquele negócio que eu conto da menina, da moça, a moça que encontra com a outra. Então ela veio do salão de beleza, do beauty parlor. Então ela pergunta assim, olha, então, o que você está achando? Aí eu falo assim, não, mas veja o meu cabelo. Você está entendendo? Ela pensa nela. A outra que foi no salão de beleza, não é ela. Mas ela está pensando em si. Ela não quer saber se a outra melhorou, se está mais bonitinha, se está produzida, se, entende? Se melhorou. Ela compara e ela traz por É só pensar nela, é o egão. Agora, assim é muita gente na vida, muita gente que é essa, que não foi ao beauty parlor. Essa questão que saiu bastante ontem também das pessoas, que eu acho que tira até um pouco do tema, entra dentro desse tema também,
que é aquela homeostase de você poder até falar, né? Que as pessoas que vêm, não conseguem falar, não conseguem se expor, e isso acaba alterando muito. E nesse ponto, se a pessoa ela sai dela e começa a pensar no trabalho que ela tem que fazer, isso ajuda bastante, né? Mas essa covardia, essa pusilanimidade, quase que 100% é devido a assédio interconsciencial. Então aí tem o heteroassédio, não é só o autoassédio. Aí já é um processo cronicificado, não é uma coisa grave, ou temporária, ou fugaz, ou que apareceu de ontem para hoje. Quase sempre é enraizado, é a coisa mais profunda. E isso também não muda de uma hora para outra, não. Isso aí tem um período que precisa de tratamento, de terapêutica, depois tem uma convalescência, até chegar ao nível da alta, demora. Você está entendendo? Porque é demorado. Agora, uma pessoa, ela pode começar uma mudança radical que parece uma mutação para você, mas não quer dizer que mudou tudo. Você está entendendo? Depende do que é. Então a gente tem que entrar sempre nas circunstâncias dos detalhes, das minúcias e das migalhas das manifestações. O povo não gosta muito de entrar na técnica de detalhismo. Não é só por causa da exaustividade que a gente estuda detalhismo, não. É para a gente ver mesmo as coisas esclarecidas, claras, objetivas. Se a gente não vê a molécula, não adianta que você não vai estudar átomo e nem a matéria. Tem que chegar até o fim, não adianta. Entendendo? A coisa é pesquisar na profundidade necessária que a sua pesquisa exige. Senão nada funciona. Tem lógica isso aí? Tem. Mas o que você queria falar? Queria perguntar se em Comunex, tipo a Interlúdio, se existe algum tipo de entrada, ou se não. Entrada? Ou se é tipo... A entrada extrafísica, geralmente, nessas comunidades, ela é feita pela vontade. Você pensa em estar lá quando você vê se está chegando. Agora, por exemplo, tem Comunex que às vezes ainda tem muita coisa crosta. Então essa você chega volitando e entra por alguma coisa. Às vezes uma sacada, um negócio assim. Você sabe aquele caso que eu conto, que o cara descobriu que eu estava lá e gritou meu nome e eu voltei para o corpo? Ali eu ia sempre. Durante uma temporada, de vez em quando, eu ia lá para fazer o trabalho. E ia cheio de energia com aquela coisa. Eu ia, volitava, mas eles não conseguiam volitar. Então eu já chegava volitando como se fosse um pássaro, para chamar a atenção. Com isso a minha moral, a minha força presencial, você está entendendo? A minha capacidade didática ampliava. Foi nesse local que uma vez você ficou deitado e foi... Não, esse outro aí é um lugar muito pior, não. Tá. Esse outro aí é terrível, porque isso aí são os caras crônicos, já estão tudo cronicificados, não quer saber de nada, não quer mudar. Esses outros não, que lá era de despertamento. Tem várias comunidades assim diferentes. Quando você fala que você é um amparador, né? Tirou alguém do corpo e levou para um local, existe esse percurso da volitação ou não? É assim, a pessoa está... Existe o percurso da volitação dependendo de quem está. Se ele é pesadinho, demora. Sim. Se ele é levezinho, vai rápido. O que é o leve e o que é o pesado? O pesado é se a pessoa está lastreada com muita energia, até você se estiver fora do corpo. Se o seu psicossoma está muito lastreado com processo de ectoplasmia, que às vezes precisa para dar o choque lá para o povo despertar, tem que ir devagar com você. Então aquilo você vai a meia velocidade. Agora, por exemplo, se está todo mundo lúcido e você também no meio, é só pensar, daí a pouco vocês estão chegando lá. Então a vontade é o maior combustível que tem. Aí eu queria saber, quando você foi à comunidade do AIEC, se você só foi lá no departamento onde ele trabalhava ou se você pôde dar uma volta? Assim, não, ele falou que eu podia ver tudo ali. Geralmente eles fazem isso com a gente. Agora não fica aqui muito tempo, volta logo, para não criar problema para você. Aí, professor Valdo, como é que é? São departamentos? É tipo uma cidade que tem bairro? Como é que é isso? Olha, às vezes, num caso desse lá, eles têm que imitar o processo da Terra.
A maioria disso parece uns grandes laboratórios enormes que eles fazem. E por fora é tudo ajardinado, que é para a pessoa se sentir em casa. Porque se você fizer uma coisa muito diferente, ela fica perturbada com o holopensene, com o ambiente. Então, E ela não fixa, não há megafoco. Parece assim um campus universitário. Uma Olha, coisa parece perfusa. mais aquilo que o Balzac explica, lá no início do livro dele. É aquilo lá. Agora, tudo é daquele jeito. É um jardinzão grande. Entendeu? Agora, isso tudo, esse jardim com essa coisa toda, eles são capazes de mexer com as coisas e dar muita vida para isso tudo. Uma das coisas que mais sempre a gente fica aturdido de ver é o processo de maquetes que são vivas. No entanto, são maquetes. Você está entendendo? Sim. Então há uma vitalidade nisso, eles conseguem colocar a vitalização nisso. Há um processo muito sério nisso aí. Agora, a coisa mais séria é a lucidez. Quanto mais lucidez você tem, mais você vai entender o ambiente de imediato, já vai saber das coisas, já vai tirar proveito daquele ambiente. Entende? E outra coisa, eu às vezes fazia muita projeção, não é por causa da projeção, mas para manter minha cabeça. Então, por exemplo, eu queria melhorar meus atributos mentais, aqui, no corpo humano. Então, por exemplo, minha capacidade de elaboração do pensamento, o processo de associação de ideias, o juízo autocrítico, o problema da memória grande, maior, séria, e por aí, outros atributos desses. Desse ali, ó, que caminha tudo para aqueles 20 mega atributos propulsor da evolução. Eu ia para ampliar aquilo ali para mim. Entendeu? Então eu chegava e só começava a fazer, como se eu quisesse fazer, que era uma das intenções, a autorreflexão, mas lá na Comunex. Está entendendo? Com isso, o negócio é fazer negócio. Bom, negócio para os dois lados. Mas agora isso aí é fantástico. Então eu vinha com a corda toda, com lucidez, vendo para baixo, vendo para cima, para a esquerda, para a direita, para cima, entende? Tudo quanto é lado. Dá uma espécie de cosmovisão em você, ou a visão omnidirecional, visão global. Qual é o objetivo da maquete viva? Para dar aula, fazer... Para mostrar, principalmente para dar impacto em certas consciências que precisam, né, que estão aí no meio termo e tal. Tem muito disso. Entendi. E aí, tem, assim como tem mapa físico aqui, né, dos países, das cidades, tem mapa extrafísico, assim? Pode fazer os mapas, assim. Às vezes tem mapeamento dos lugares todos. Mas agora, veja, muita coisa disso é muito efêmero. É, porque muda muito. Quando o negócio é atrasado, é mais fixado. Tá. Mas quando ele é evoluído, é muito efêmero. Porque de uma hora para outra pode mudar tudo. Agora, o que é bom, por exemplo, você pensar nessa coisa efêmera, é você pensar no OFIEX. O OFIEX é assim. Então mostra que o nível já não é mais baratosférico. Então aquilo dá uma... Você está entendendo o que eu estou falando? Você falou é uma situação. Porque contra fato a gente não vai brigar. Uma coisa objetiva, seja nessa dimensão ou noutra, é fato. Você não vai brigar. Aquilo dá uma força para você enorme. Você falou da população flutuante que é muito grande nesses locais, né? Então, agora, a população flutuante depende da assistência que é dada naquela Comunex. Aí, assim como o OFIEX, quando precisa, eles criam alguns locais... Não, a OFIEX, ela é expansiva. Faz de conta que ela é de borracha. Então, é um balão desse tamanho, ou é um balão maior do que o CEEC? Sei. Você entendeu? O CEEC que eu estou falando, daqui até passa o rio para chegar até lá na outra rua lá em cima. Mas a OFIEX é uma coisa só, ou a OFIEX tem subdivisões também, como numa Comunex? Ela é uma coisa só. Mas ela pode ser programada do jeito que achar. Agora, a gente entra nisso. Outra coisa, eles nunca podem fazer isso sem a gente. O cara que é o responsável, a mulher que tem que estar lá. Tem que saber. Isso é feito de comum acordo. Agora, por isso que eu falo, pode ser uma cabine telefônica ou pode ser um campo de futebol.
Agora, uma cabine telefônica com uma consegue. Um campo de futebol com 200. Tudo é possível, depende do que é. Por isso que eu chamo, é uma oficina extrafísica. Você sabe oficina em espanhol, o que significa? Sim. Uhum. Quando você fala que tem locais que são muito positivos em termos de turismo, né? Por exemplo, a Disney, você sempre fala. Sim. Isso se deve só ao Holopensene turístico ou existe alguma comunex ali naquela Não, aí depende também do ambiente que eles criam, a vontade dos artistas que mexem com isso. Porque quando tem má intenção, aí começa a dar aqueles acidentes, mata gente nos aparelhos, faz isso e aquilo, o negócio está para trás. Mas então só tem período muito negativo nisso aí. Mas se eles conseguirem colocar as consciências, né, dentro de uma positividade... Você se sente bem. A Disneylândia foi um dos lugares melhores que eu já senti na minha vida na Terra, no período que eu passei lá. Eu estive lá uma temporada, 45 dias no grande hotel, que havia na frente, para escrever meus livros, minhas coisas. Agora, o que se passa? Isso, eu trabalhava fora do corpo. Trabalhava de dia na Disneylândia e fora do corpo. Você está entendendo? De noite. Agora, lá é que eu vi as competições extrafísicas que o povo fazia, o problema da pessoa ensinar para a outra a volitar. Que uma das coisas mais difíceis que tem é volitar na nossa dimensão. Quer dizer, fora do corpo, na nossa dimensão, entendeu? Agora, o cara mostrava. Então, saía do edifício bem alto, falava assim, agora você se atira lá embaixo. Como é que você vai? Para ver como é que é. Agora, o contrário. Daí de cima você vem aqui para cima. Daí de baixo vem aqui para cima. Então aquilo tudo tinha. Eu vi isso tudo. Há muitos desses jogos com essa situação toda, como se fosse assim uma espécie de Olimpíada extrafísica. De trabalho que o povo faz. Às vezes entra artista, músico nisso. Tem uma comunex que eu fui e só tinha músico. Então o povo vivia cantando. Então eles fizeram ruas e jardins para o povo andar. Então todo mundo vivia abraçado e cantando, sem parar. Agora, eu falei assim, até que ponto que isso é positivo? Aí eu falei assim, quem é que são os que comandam isso? No meio daquele povo, sempre tinha alguns que estavam comandando os outros, como se fosse enfermeiro. Entendendo? Agora, tudo isso tem. A minha mãe trabalhou num desses processos, só que tem que o dela era mais assim, de teatro, né? Era um digno, uma composição teatral violenta da situação, para o povo se adaptar às condições e fazer o retorno para a realidade. Agora, para isso, tem que levar a pessoa do jeito que ela era e depois trazê-la para a realidade atual. Isso aí dá trabalho. Mas essa comunex também, essa de músicos, estava ligada com a Disney World? Não. Como é que é? Essa comunex de músicos estava ligada com a Disney World? Porque você estava falando da Disney World. Não tem nada a ver. Não. Você só foi... Essa em que ano foi que você foi para lá? Na década de 70 eu trabalhei demais nisso. Qual foi o livro que você fez lá? Eu estava trabalhando no Projeciologia. Foi dos meus 19 anos. Eu passei 45 dias lá. O Arthur era pequeno, mas eu já conhecia quem era a peça, porque foi meu irmão, né? Então o que eu fiz? Estava começando a aparecer os negócios de mesa para julgar, sabe, fliperama, aqueles negócios todos. Agora, foi lá que foi a primeira vez que eu vi que eles estavam lançando aquele jogo daquelas rodelas que você joga assim, sabe? Aí eu ensinei para o Arthur, colocando um banco. Ele subia e ficou lá. Aí chegaram os americanos e quiseram julgar. Falaram assim, vamos ver se vocês batem no meu filho. O Arthur ganhou todo mundo que apareceu. Mas é que ali, ó, eu treinava com ele, que era um jeito, né? O menino pequeno dava um trabalho danado para ele, porque ele não se adaptava com a comida americana. No fim, ele só hoje come um monte de coisa do McDonald's. Eu não sei se aquilo fez bem ou se fez mal, a gente está em dúvida. Foi na de Los Angeles. Só havia naquela ocasião, só a Disneylândia, não havia ainda a Disney World, não. Nem Epcot Center. Isso foi depois. Agora, ó, foi na Disneylândia que eu andei estudando um monte de coisa. Sabe? Mesmo antes de casar, de ter filho, você sabe que eu tive lá, né, com as coisas todas para ver. Eu arranjei motel para ficar perto, para ver como é que era. Eu examinei os processos de Hollywood antes de fazer o curso que mais tarde eu fiz.
Eu examinei um monte de coisa nesse sentido. Estive em Las Vegas, em Reno, para ver o ambiente, como é que era. Tratei de doente com arco voltaico, essa coisa toda, em Las Vegas. Com o povo todo que lá, gente que reside lá, residente da cidade. Estive lá no Hoover Dam, que na ocasião era a maior Itaipu do mundo que havia, e que hoje é pequena, né? Mas é uma represa no meio do deserto. Fui lá para ver o problema, porque naquela ocasião eu estudava problema de calor devido ao processo da minha hipertensão. Então eu estive estudando isso tudo aí. Agora, quando eu fui para estudar, eu falei assim, o melhor lugar é eu ficar no grande hotel. Examinei tudo por cada ambiente. E realmente estava certo. Agora, derrubaram esse grande hotel, fizeram outras coisas lá. A Disneylândia parece que andou fazendo coisa gigantesca, né, grandona, eu não sei depois disso. Agora, o condado é o mesmo da Disneylândia. O que você quer? Professor, aqui, pelo que eu entendi, então, o tema homeostático, ele pode criar conflito, ou não? Qualquer tema pode criar conflito. Não adianta ele ser bom ou ruim. Ele pode ser bom para você e péssimo para o outro. Porque aqui na fatologia, na penúltima linha, os cientistas abordaram com autodiscernimento os assuntos mais evoluídos. Quer dizer, na questão que eu estou estudando do Darwin, ele abordou um assunto bastante controvertido, né? Ele fez aí a revolução realmente da ciência. Então, ele gera muita controvérsia. Lógico que ele esperou um tempo para fazer isso. Ele esperou um tempo bastante grande, né? Praticamente ele foi como forçado, né, por ter recebido o trabalho do Wallace. Ele deixar para depois. Ele não deixou porque o Wallace já estava querendo foi publicar. Por causa do Wallace que ele levou os 2 trabalhos e apresentou o dele também. Então, eu queria entender mais isso, porque se foi inteligente da parte dele, se espera, porque para não ser tão controverso assim e chegar no momento assim, ele esperou qualquer muito. coisa que ele fosse levar, a controvérsia estaria funcionando do mesmo jeito, essa bobagem. Antes também, ele esperou. O povo não quer estar aqui. É muita gente orgulhosa que não quer pensar que você é descendente de macaco, por exemplo. Que é bobagem, porque é mesmo. Agora, o pior não é isso, é descendente da hiena, é descendente da bactéria, do vírus da AIDS. Já pensou que a gente já foi vírus da AIDS? Mas foi controverso para ele, e também era uma época ainda que, quando ele nasceu, ainda existia uma coisa a Inquisição nova. lá na E outra na coisa, escola. ele apresentou muitos argumentos, né? Você sabe, tem muita coisa ali que precisa de consertar. Eles estão consertando agora. Mas mesmo assim, para a época, era coisa muito nova e correta. Porque ele, para admitir que ele era agnóstico, ele só foi admitir depois. Mesmo na origem das espécies, você não vê ele admitir. Isso foi pensado dele, porque ele já sentiu. Foi, mas isso é o dilema do pesquisador. Sim. Até que ponto que ele abre porque o jogo. Porque eu acho que pelos outros trabalhos que ele fez, eu acho que ele estava esperando dessomar mesmo, para deixar lá para ser publicado depois que ele dessomasse. Isso é falta de... Não, isso é em parte, mas não é assim não. Muitos querem ver o negócio funcionando aí, enquanto está aqui. Depois morreu, vai ficar por aí mesmo. Tem muitos cientistas que pensam o contrário disso. Sim, muitos pensam o contrário, mas ele... Varia muito. Eu vejo essa questão do tema homeostático, porque ele estava lidando com uma questão que foi até colocada aqui, de controvérsia, né? O senhor colocou aqui, em algum momento, não sei aonde. Pois é, não, tem muita coisa controvertida. Aqui na antonimologia. Sim. Por tema controvertível. Sim. Mas ele deixa de ser homeostático porque ele é controvertível? Depende. Então porque às vezes a controvérsia é negativa. Sim. Aí no ponto da controvérsia negativa. Depende do tema. Sim. O assunto, às vezes, é muito sério. Se mexe com o orgulho das pessoas, sempre tem uma controvérsia terrível e morte. Sim. Tem pesquisa que dá morte. Tem que pensar nisso. Porque daí devagar.
No caso da pesquisa, então, o tema ele deixa de ser homeostático quando ele vai causar algo negativo ali para as pessoas. Mas é isso? agora o problema todo é o seguinte: no fundo, por exemplo, interassistencialidade é sempre positivo. Mas tem gente que não quer saber disso. Isso. E causa Não se controvérsia. sente bem. também. Não é que causa controvérsia, eles vêm contra você. Vem, Que aquilo está mexendo com ele. Não, está perdendo tempo com isso, deixa para lá. O universo toma conta das pessoas, o tempo é o grande julgador. Mas não deixa de ser homeostático o tema. É sempre homeostático. Agora eles é que não querem. Então, tem as pessoas que querem mudar a realidade. Entendi. Nem sempre conseguem. Também na quinta linha, de baixo para cima, o realismo dos interesses da ciência. Eu gostaria de entender melhor esse. O que o senhor colocou? O processo todo é o seguinte: a ciência, ela tem que ser realista. E os interesses dela também têm que ser realistas. Mas agora, ela falha na hora que entra a tecnologia. A hora que eles fazem a bomba atômica, a hora que cuidam mais da tecnologia, só observando ou objetivando problemas bélicos, por exemplo, ou o dinheiro que vem do Pentágono, entende? Se gasta muito mais dinheiro com guerra do que com a saúde do povo, do que com a educação do povo. Então isso é uma coisa horrível em matéria de ciência. E os cientistas sabem disso, estão lá trabalhando. De modo que tem poluição e tem corrupção por todo lado, inclusive dentro da ciência. Mas muitos dos, como o Santos Dumont e outros, eles fizeram com a boa intenção, para um bom uso, e depois se usou de forma contrária. Sei, mas o Einstein quis voltar atrás com o processo de Manhattan, não deu. O nosso amigo dos explosivos, está entendendo? Fez até um negócio aí para ajudar os outros até hoje, o Nobel. Olha o prêmio, as coisas que ele dá. Aquilo lá é porque a consciência estava pesada. Que fez o explosivo e começou a matar todo mundo. Inventou a dinamite. Trinitolol, que ele criou. Aquilo. Entendeu? Mas olha, o que você quer falar? Duas perguntas. Uma, eu gostaria de entender melhor o critério, né, que você usa para classificar um tema como homeostático. Porque eu já vi alguns casos do tema ser predominantemente homeostático, mas existe alguma pequena possibilidade, como essas controvérsias, dele se tornar negativo, aí ele é classificado como neutro. É classificado como neutro. Lógico. É você que sabe, você vai ver aí o que é. Então Agora, outra coisa que você tem que ver é o seguinte: você tem que ver o que eu estou analisando no verbete, qual o objetivo que eu estou, qual a faceta que eu estou enfatizando. Isso é que você tem que ver. Tá, e a outra pergunta, assim, como que a gente, quando está escrevendo um artigo ou algum capítulo de livro, se a gente pode utilizar essa técnica de não necessariamente classificar lá, mas no nosso pensamento... É sempre bom você classificar para saber onde é que você está pisando. Para chamar atenção para um determinado Não, sempre é bom você saber onde é que você pisa. Para mim mesma, né? Para isso tem que classificar tudo. Mas para nós mesmos. Classificar essa Não começa por você, mas é para todo mundo. Porque o seu trabalho vai servir para os outros. Então, a primeira coisa, veja onde você pisa. Eu estou aonde? Os dois pés em cima da rocha, o mental soma no colo. Então, a gente tem que classificar, categorizar, entende? Caracterizar tudo que você puder. E aí a gente pode utilizar, por exemplo, uma forma de trabalho diferenciada, de escrita diferenciada para os temas? Por exemplo, se for homeostático... Pode, isso aqui é o ideal. Quanto mais você picotar aquilo que você pesquisa, melhor para todo mundo. É o detalhismo, é a técnica do detalhismo. Assim, mas o tratamento... Agora, isso é infinito. É o que a gente chama, leva para a exaustividade. Chega num ponto e fala assim, agora vou julgar a toalha, eu não tenho mais nada, não há onde mais pesquisar. Nesse momento evolutivo, eu cheguei no máximo. Então, assim, por exemplo, o tratamento de um tema nosográfico, o ideal é a gente expor mesmo tudo negativo para não deixar nada... Qualquer tema é bom explicitar tudo, desde que haja lógica, racionalidade e tudo mais. Uma pesquisa, quanto mais explicitativa ela seja, melhor para todo mundo. Seja lá o que for. Tá certo? Tá, agora o pessoal perguntou aí sobre o Darwin, né, e o Nobel, e eu me lembrei de um cientista que eu não ouço muito falar aqui, que é o Thomas Edison.
que eu li uma biografia dele e me impressionou bastante, assim, sobre a história dele, me parece até que ele... O Edson, de vez em quando, eu falo nele, mas eu só falo aquele negócio, que eu já tinha feito 1.167 pesquisas para arranjar a lâmpada. Aí o cara falou, desiste disso que não deu, é muita coisa. Olha aí, mais uma que você perde. Não, eu não perdi. Eu ganhei. Então ele falou, eu ganhei, porque tem 1.167 processamentos que eu sei que não dão a lâmpada. Isso. Então tem que arranjar um outro depois desse. Aí daí a pouco ele descobriu o outro. E parece que foi de uma planta da Amazônia que ele descobriu o filamento da lâmpada, né? Esse cara era uma cabeça, ele tinha um útero atrás da testa. Eu fiquei muito impressionada com a biografia dele. Inclusive parece que ele teve uma projeção mais impressionantes pré-dessomática. mesmo, que ele é uma das pessoas que mais registraram patente no mundo em todas as épocas. Foi o Thomas Alva Edison. E na época da guerra ele se recusou a produzir, que eles queriam que ele participasse. Todo mundo. E a única coisa que ele aceitou fazer foi remédio. Só, então tá, vou abrir uma indústria para produzir remédio para os soldados que chegam feridos. Foi a única coisa que ele aceitou. Ele era mais inteligente que os outros. Agora, ele não entrava muito em certas considerações, deixava para lá para tomar conta da pesquisa. Ele não dá muita atenção para certas coisas. Né? O que você quer? Na quarta e quinta linha da patologia é mais para aprofundar, porque o objetivo do estudo é curar da saúde evolutiva a fim de entendê-la melhor. Quero saber os detalhes disso. O caso todo é o seguinte, é você estudar a conscienciometria, o processo da consciência, cada vez mais, para você ver se você dura mais. Senão, vai morrer mais cedo. Eu estava olhando esse livro aqui que eu estava lendo, eu estava acabando de ver, ele tem muita coisa fraca aqui, tem umas coisas depois aí horríveis. Os caras têm até poesia no livro. Mas eu estava olhando, na citação do glossário, tem 4 grandes personalidades. Aquele Quine, o Rawls, que eu já falei aqui, o Derrida, que é aquele francês, e o Baudrillard. Agora, o Baudrillard, que eu chamo. Agora, o que se passa? O Quine morreu com 92 anos no ano 2000. O Rawls morreu com 81 anos no ano 2002. O Derrida morreu com 74 anos no ano 2004. O Baudrillard morreu com 78 anos em 2007, faz 2 anos. Quer dizer, esses caras estão tudo morrendo. Os grandes nomes que citaram aqui, 4 deles morreram agora nessa década. Em 10 anos. Os caras foram embora. Agora, eles não viveram muito. Aí, um deles morreu com 74 anos. Filósofo. Todos eles considerados filósofos de alto nível. Hein? Hoje em dia, 74 até que... É pouco, né? A gente já está caminhando para isso, né? Está indo aqui. Então, você veja, isso tudo, a pessoa precisa de conhecer a si mesma para ela durar mais tempo. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, o seguinte, agora é um pouco de dialética. A dialética, você tem a homeostase, o nosográfico e o homeostático, existe uma dialética aí. Do nosográfico, no processo evolutivo, para se tornar homeostático. Eu queria que você discorresse sobre isso. Aí um pouco de filosofia. Por exemplo, o homeostático. Para chegar à homeostasia, quase sempre você tem que dispensar a parte patológica. Na hora que você vai dispensar ou descartar essa parte patológica, uma porção de, vamos dizer, nosográfico patológico desaparece. Isso aí não tem jeito. Não é bem o processo de mudança, é mais um processo de substituição. Entendeu o que eu quero dizer? Não é que você transformou aquela condição. Você colocou outra coisa no lugar. Então, aí a dialética tem que ser baseada nisso. Eu queria saber mais até onde, aí é uma pergunta que eu não sei, né, lógico, que o nosográfico, ele ajuda a pessoa a atingir o homeostático, no processo evolutivo. Sim, por exemplo, quem está lá na baratrosfera, o que aquilo ajuda para... Quanto mais a pessoa fica sabendo das suas impropriedades, ou mazelas, ou vícios, ou invirtudes, mais ela vai saber o que é a virtude. Então, o que se passa? Quanto mais você souber do seu universo de trafares,
mais você vai conhecer os valores e as vantagens dos trafores. Por isso que a pessoa tem que estudar tudo isso. Agora, eu classifiquei de uma maneira didática esse processo aí da tematologia em 3 tipos, porque esses são os clássicos, você não pode fugir disso. É a doença, a saúde e o temperado, o mais ou menos, uma harmonia mais ou menos, que fica entre uma coisa e outra. A maioria de nós todos estamos nessa coisa e outra. Quem é aqui que não tem doença? Todo mundo aqui é doente. Uma pessoa, por exemplo, com mais de 30 anos, eu garanto que ela tem alguma doença. Ou numa articulação, ou na coluna vertebral, ou no dedão do pé, ou alguma coisa que existe. Todo mundo tem. Agora, com 45 anos, a pessoa já está bem constituída. Agora, quando ela chega à terceira idade, ela já começa a ter 3 comorbidades, 3 doenças. Agora, na 4ª idade, eu acho que já passa para uma 7. Eu, por exemplo, estou caminhando para isso. Eu estou entre 3 e 7. Você está entendendo? Eu já falei isso aqui. Agora, vejo que isso é geral. Então eu queria ver o negócio lá de Vilcabamba para ver se os caras são desse jeito. Que nada. Eles lá têm uma opção de coisa que eles não estão considerando como doença. Eu, por exemplo, eu considero que uma das piores doenças que tem é a ignorância. Então o cara que só cuida de trabalho físico, serviço braçal, isso para mim é doença. Ele tem que estar criando alguma coisa atrás da testa. Senão está danado. Agora, em Vilcabamba, não tem ninguém que está criando muita coisa. Eles estão muito lustros, vivem mais de 100 anos, mas o que adianta aqui? Eu não acho nada positivo. Tem, eu também. Agora... Você está entendendo? Não é por aí. Agora, é positivo aquele nível. Então, por exemplo, é igualzinho o gado que está durando mais. Uma coisa é aquele boi que é reprodutor e que durou mais do que os outros. Então, ele cuidou da saúde. Esse deve ir para Vilcabamba. Talvez eles sejam bons. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, o problema é ver qual a produtividade dessa vida. O processo não é bom para se estudar eles como cobaia, para a questão da longevidade, mas eles agora, em si estão... O problema é arranjar aquela pessoa que tenha lucidez e, ao mesmo tempo, ela tenha produtividade intelectual. Que uma produtividade apenas de trabalho braçal, isso não me convence. Eu não acho que seja importante. Agora, eu acho que esse processo de... Quanto mais a pessoa está no buraco, ela está lá na baratrosfera. Para ela sair daquele buraco, para ela superar esse nosográfico dela, é difícil. Para nós aqui... A primeira coisa, ela tem que estudar o nível que ela está e ver que outros estão melhores. Ver que há vantagem dela se esforçar para sair daquele buraco. E isso, às vezes, é muito difícil de convencer, ou de, pelo menos, exemplificar a pessoa pelos seus exemplos. Por isso que é difícil. Ali, talvez, a assistência... Por isso que a urbanização é um trabalho... A assistência funciona como potencializador para elas mudarem, porque elas saem por si próprias... Agora, outra coisa. A Terra não pode melhorar se não depurar esse quisto dos infernões. Por isso tem que ter a reurbanização. Agora, o melhor da história é quando chega a pessoa aqui, está no bem bom e não quer saber de nenhum tema nosográfico. Mas agora, para mim, eu acho absurdo a pessoa criticar estudar o tema nosográfico. Mas isso a gente não liga, né? A gente a minha formação, mesmo a caravana passa e os cães continuam ladrando ou latindo. Isso faz parte do serviço. Tem uma pergunta aqui, ó. No A. No Sou eu? Tem o A, tem uma no A e uma no B. Sei, mas você é um cavaleiro. Ladies first. Você é um cavaleiro. Ele é um cavaleiro. Professor, aqui na exemplologia, sim, o senhor coloca o fluxo cósmico como um tema homeostático menor. E o mediano antiviolência e o máximo a cosmovisiologia. Sim. Qual é a ideia do fluxo cósmico ser um tema menor? Porque ele existe, né? Ele está sempre aí.
A maioria não sabe nada disso. Agora, o que se passa? Um tema homeostático mediano, a antiviolência. Isso aí o povo já precisa, já começou a despertar. Agora, o tema homeostático máximo, a cosmofisiologia. Aí a pessoa já viu tudo, já começou a viver a cosmoética. Ela aí já sabe, o fluxo cósmico é muito importante. Que antes ninguém nem quer saber disso. Então, tem lógica, não tem? Em tese, o fluxo cósmico existe, a cosmofisiologia ainda não. Pois e a antiviolência. A cosmofisiologia depende de você. São todas construções teóricas. Não. Tem uma coisa que você não percebeu. O fluxo cósmico independe de você. A antiviolência também, não sou eu. Não, a antiviolência já começa a combater a violência. Então, você está começando a ter consciência. Agora, fluxo cósmico, ele existe independente de você, querendo ou não. Está te dando uma banana o tempo todo. Pensa bem. Agora, a cosmofisiologia já é outra coisa. O fluxo cósmico está nas 3 condições. Acapite. Interessante, hein? Beleza. Eu acho também que isso é interessante. Ela é boa, mas não, ela... Pois é. Agora, ela é boa, ela escarafuncha tudo, cisca tudo. Ela é um galinheiro inteiro. Pode falar. Professor, o senhor que já foi até Las Vegas e eu sei que lá teve um campo de testes de bomba nuclear, né? Eu gostaria de saber se o senhor fez alguma pesquisa, ouviu alguma coisa. Não, eu não fui lá. Eles me convidaram. A turma lá de Maryland, uma vez me convidaram para ir lá. Eu falei assim, eu não vou. Não vou porque... Que é isso? Eu gostaria de saber Você pega lá a radiação, eu já tinha estudado, lembra bem, eu era adolescente quando eu comecei a estudar radiologia. E trabalhei numa policlínica. Eu sei o que é radiação. Não brinca não. Outra coisa, eu estudei as coisas da Madame Curie. E não ri nada. Então, a minha dúvida é sobre os efeitos da radiação. Não sei se o senhor já viu alguma coisa nesse sentido. No extrafísico, nas comunex, a modificação da energia, da radiação nuclear. O que tem? No eu já vi coisas horríveis. No extrafísico. Teve uma temporada, por exemplo, que eu vi o processo de radiação da turma do EM, que eles chegaram e estavam tudo chamuscados, com as coisas tudo alteradas. Então eu fui perguntar por que era aquilo. Eu falei assim, isso aí é igual à destruição de uma bomba atômica. Isso aí foi tipo bomba atômica. Foi destruído o planeta. Então quando a bomba explode aqui no intrafísico, isso afeta as comunex da região? Não é bem, lá não era bomba atômica artificial não. Aquilo explodiu mesmo. A radioatividade natural, independente de bomba atômica. Você está entendendo? Então isso tudo a gente tem que levar em consideração também. Mas não dá para saber, né, isso? Se uma bomba nuclear explode aqui no intrafísico, o efeito da bomba nuclear no extrafísico e nas comunex que estão ali na parageografia. Porque uma coisa repercute na outra, uma dimensão na outra. A dimensão crosta a crosta extrafísica, ela tem muita influência aqui e recebe muita influência daqui. Se aqui piora, ela também piora. Cada interação, um pouco que dessoma, um milhão de coisas que tem. Sempre tem. Isso é inevitável. Entende? E aquele local da explosão provavelmente vai ser como o senhor tinha falado no começo, sobre um local onde as energias fluem negativamente, é um estigmatizado, né? Chama estigma ambiental, como nós chamamos. Isso aí energia negativa sempre. E eles queriam que eu fosse num lugar desse. Eu assim, comigo? Eu que nasci em Minas Gerais, sou desconfiado. Agora aqui. Gostaria de entender mais na exemplologia o que faz variar entre menor, mediano e máximo. A intensidade e a abrangência. Isso é a Natália que perguntou. Está vendo? Você captou aí a Natália antes de mim. Está vendo? Eu preciso ter cuidado com essas moças aqui. Na classificação da tematologia de um verbete, quais os critérios que diferem o tema homeostático do tema neutro?
é a hora que o tema neutro fica mais ou menos. Ele tem um percentual negativo e tem um percentual positivo, depende do que é. Agora, tem que olhar o seguinte: qual é o objetivo do verbete? Qual é aquela nuance que eu estou fazendo a definição do verbete? É ali que vocês têm que ver. Senão a pessoa às vezes não vai entender isso bem, ela vai se confundir. Professor. Porque há temas que são muito universais, muito grandes. Letra A. Sim. Como é que a gente faz para ajudar a pessoa que está começando assim, a pesquisar Trafares, essa coisa toda, e ela tem uma tendência mais pessimista, vitimização, e quando eu falo assim, o ideal é conhecer bem o universo dos Trafares para poder dar mais valor para os Trafores. Mas no caso de uma pessoa dessa, se ela, às vezes ela fica naquela condição ali de Trafar e não sai daquilo, como é que seria a melhor abordagem para ajudar essa pessoa? A melhor coisa é mostrar para ela as desvantagens de permanecer naquela condição sem reciclagem. Mostrar as vantagens da reciclagem. Não, eu entendi, mas explicitar tudo. Mas no caso, quando a pessoa está estudando os Trafares, aí ela, às vezes ela fica só no estudo dos Trafares, ela não sai. Fica, mas aí você tem que explicar para ela. Vem cá, você já pegou algum assédio com isso? Você está com a ideia fixa? Há um monoideísmo nisso aí. Por exemplo, uma das coisas difíceis que tem para se estudar, e foi por isso que eu tive que estudar isso durante 15 anos, porque eu não podia deixar ninguém estar entrando nisso, senão ia ficar todo mundo assediado em torno de mim, é a sexologia. Eu imaginei. Sexomática, é uma das coisas sérias. Uma outra coisa seríssima é o belicismo. Muito difícil estudar o processo da guerra, não é fácil. Foi por isso que eu fiz um livro sobre esse assunto. É o problema. Na questão do belicismo, eu quis fazer um livro, que é o melhor para deixar as fontes para o povo estudar. Agora, no sexo, eu não quis fazer nem livro de nada. Por quê? Tem muita coisa para mudar nisso aí, por causa da biologia humana. E a gente não pode estar explicitando. Senão eu escrevo um livro aí, daqui 5 anos aquilo tudo já está obsoleto, ultrapassado, não interessa mais, tudo superado. Então é um problema. Mas eu trabalhava com 99 temas para dar o curso. É tanto que eu já queimei o meu material, todo o curso, todos aqueles álbuns que eu tive que usar, que o povo usou, sei lá, né? O povo pensou tanta coisa que eu mostrava aqui para homem e mulher durante 15 anos. Queimei tudo, não tem mais nada, não há mais nada. Se for procurar, não tem mais nada no meu curso. Mas nesse âmbito aí da sexossomática, o senhor acha que mais futuramente, ou numa próxima vida, valeria a pena escrever um livro? Vai valer a pena. Aí eu vou falar vou falar no outro nível. Sim. Muita coisa melhorou, o processo da pílula já não é a mesma coisa. Está entendendo? O problema dos hormônios é diferente. Já não vai ter mais barriga de aluguel. Já não tem tanta toxicomania que influi demais no sexo. Na verdade, são até os processos periféricos, não necessariamente só o sexo. A pedofilia já vai estar mais combatida, que não é fácil. Entende? Isso tudo a gente tem que ver, né? Outra coisa, o aborto já está mais livre, que é uma vergonha esse negócio aí da igreja combater camisinha, aborto. Tudo aos loucos, né? Tem gente muito atrasada. Agora, ó, vamos passar por isso. Esses padres tudo vão nascer como mulher e passar aperto. E não é maldição que eu estou falando, não. Mas está na cara. E uma coisa puxa a outra, mas está na cara que vai. Agora, o pior não é isso. O pior é que uma pessoa vem e fala para você isso, eu falo para você, não. E quantas vezes já não foram mulher? Porque todo mundo já foi. É uma coisa relativa, está entendendo? Mas essas mudanças vão ocorrer inevitavelmente. Se você quer falar alguma coisa? Sim, em relação a tema neutro, eu fiquei pensando agora a questão do poder, levando em consideração a evoluciologia. Ele é um tema neutro. Poder é. E outra coisa, vastíssimo. Outra coisa, é a essência da politicologia. Outra coisa, é a essência da vivenciologia de tudo. Sempre tem uma liderança. Isso é a politicologia. Então é um negócio terrível. Poder, essa palavra é guarda-chuva, é ônibus, palavra ônibus. Dificílima.
Pode falar. Professor, você estava analisando como fica a questão do psicossoma após uma explosão de avião, uma explosão de bomba. Como é que isso se conforma? Quase sempre a pior coisa que tem é uma dessoma por explosão quando a pessoa sutiliza. Quer dizer, ela fica sutil em segundos. Então aquilo ali acaba o corpo humano e todas as, vamos dizer, conexões de energias com o corpo humano em segundos. Então, o que eu já vi em matéria de dessoma são as piores dessoma que tem. Então a pessoa, ela fica desnorteada, o choque é mais profundo, maior e de mais difícil recuperação. Agora, foi isso que eu quis ver com o povo lá do EM, que tinha gente assim já de muito tempo e tudo alterado. Que tinham passado por esses processos. Agora, outra coisa, aquilo altera a forma do psicossoma, dá um monte de coisa, até a pessoa dominar a si mesma, sair do choque. De tudo quanto é choque que eu já vi aí, o pior choque que tem é de uma explosão atômica. Desse tipo que a gente está chamando atômica. Pode ser uma explosão natural, que é atômica também, e do mesmo efeito. O problema é o seguinte, é quando a pessoa está nessa dimensão, e em segundos ela volatiza. Acabou tudo que tinha na matéria em torno dela, virou outra coisa. Essa volatização é que é o negócio grave. Isso aí é a pior coisa de dessoma que tem. Isso tudo que eu já vi. Isso dá um trabalho danado. Mexer com esse povo. Minha próxima pergunta, quanto tempo o senhor acha dá muito trabalho recuperar esse pessoal? Agora, choque tem muitos tipos de choque, né? Tudo quanto é tipo. Esse aí é o mais abrangente, mais sério. Professor, e no caso dessas pessoas que dessomam com essa violência toda, um que acionou o botão e ele mesmo... Como é que é? Uma pessoa que acionou o botão da bomba e ele morreu com aquilo. Sim. E a outra que ele não teve intenção nenhuma, se eu podia... Não, ali depende do nível da pessoa anterior também, para ver qual é o nível de assistência que ela recebe. Toda consciência, ao dessomar, tem um nível de assistência. Ela vai ser assistida ou não? Tem muita gente que dessoma e não tem assistência não. Que não dá. Nem a pessoa não permite. Então o problema todo é ver cada caso, como é que é. Por exemplo, num avião, morre lá 70 pessoas. Algumas são mais assistidas do que outras. Outra coisa, na hora que faz a comunicação do acidente, algumas são mais exaltadas e enfatizadas do que outras, porque depende da vida da pessoa. Tá certo? Agora é chato a hora que você vê, ó, caiu o avião. Tinha 23 pessoas. Agora eles só falam uma determinada pessoa que está lá. Pois é, o fulano estava lá. Eles esquecem do resto. Eu acho isso chato, poxa. Mas tem muito disso na imprensa. Você está entendendo? Então, o problema da assistência. Agora, na vida humana também tem. O problema da pessoa ser conhecida ou não, como é que é, então. Tem uma série de condições. Não, Silvaldo. Sim. Quem é? Aqui no ar. Aqui. Na página 31, tá? Efeitologia. O que é? Página 31, efeitologia. Efeitologia? Isso. O efeituar da logicidade grupal. Isso. Você poderia explicar um pouquinho para... O efeituá-lo da logicidade grupal. Vamos entender bem. Se a pessoa ela tem lógica dentro daquilo que ela está fazendo, aquilo dá um efeito positivo que vai mexer no grupo. Então, um tema homeostático, esses efeitos, por exemplo, halos, às vezes são muito positivos, porque ele vai ajudar a cosmoética do grupo. Você entende? Eu acabo de receber aqui um relatório de visitas do site da tertúlia. Média diária de visitante março de 2008 a fevereiro de 2009. Fevereiro e aumentou aqui mais de 20. 569,93. Está caminhando para 600 por dia. Agora, visitantes por mês, março a dezembro, tal,
Em fevereiro tem menos dias, foi menos do que em janeiro. Janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28, diminui 3, então está tudo igual. Não estou vendo nada demais nisso. Agora, os números absolutos de visitantes únicos, dados completos. Tem os totais tudo aqui. Então, 569 pessoas que eles acham que fizeram acesso aos nossos processos. Com a média aí do mês passado, por exemplo, que já está mais de 100, quer dizer que tem mais de 700 pessoas já, ultrapassou tudo que havia antes. Agora, você sabe, isso aí é relativo, né? Esse negócio de quantidade, que eu quero ver o seguinte, já tem uns 5 aí que já estão entendendo a conscienciologia? Se tem, já está valendo a pena, né? Esse esforço aí do online e tal. E também quanto tempo a pessoa se mantém no site, professor Valdo? Isso Sim. é importante analisar também, né? Quanto tempo ela fica assistindo? Sei, mas isso aí já não sabe, né? As repercussões também disso. Outra coisa, nunca é esse número. É sempre um número maior do que esse. Sempre tem gente atrás, você não sabe. Uma pessoa que acessou, às vezes tem 20 que estão vendo atrás dela. Isso varia infinito. E isso aí como é que vai contar? Não tem jeito. Não tem saída. Pois é, não tem como. Tem pessoas também que assistem depois da hora do expediente. Porque Não, mas horário. aí já é agravada. Eles estão falando aqui, É no momento, no momento. Mas tem pessoas que nesse momento não podem assistir. No momento do arranca-rabo. É aqui, esse. Nossa, aqui. Tem pessoas que no momento não podem, mas acessam depois, baixam vídeo. É no momento da minha briga com o meu eminente Carcamano, que está aqui. Você sabe que Carcamano é uma palavra negativa que a gente não deve usar, né? Eu só uso para você, porque é um processo afetuoso. Carcamano quer dizer, põe a mão. Está entendendo? É o homem dos 7 dedos, não é dos 5, dos 7 dedos. Eu sei, Carcamano, eu sei. Professor, aqui. Quando a pessoa vai escrever um livro, qual o percentual de tema homeostático, qual o percentual de tema nosográfico deve ter? Depende qual é o tema. Não, mas é que uma vez você falou assim... Ela tem que pegar um tema que seja bem ruim e mostrar o modo de consertar aquilo. Então, colocar a terapeuticologia na situação. Fazer a profilaxia daquilo, a prevenção. Mas é que parece que uma vez você falou alguma coisa assim, ó, se o tema é muito nosográfico, pelo menos 40% do livro tem que ser um pouco homeostático, porque senão fica tudo carregado. No mínimo. No mínimo, é para isso. começar. E outra coisa... Aqui, ó, olha como é que é o meu tema do Homo sapiens pacíficos. Eu, para contrabalançar o processo, já começou pelo título. Eu podia ter colocado Homo sapiens bellicosos. Eu não, eu coloquei o pacíficos. Já abateu a abordagem. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Na argumentação dos seus livros, a gente vê que você faz sempre o contraponto, né? Então, se fala de alguma coisa negativa, depois você... E às vezes o negativo que eu falo fundo. Sim. Eu vou longe. Essa é a melhor forma de argumentar ou era melhor assim, só falar tudo negativo e depois só falar tudo positivo? Não, aí depende do tema, o modo de abordagem, aí a didática, como é que você vai falar. Tem certas coisas que precisa explicitar na hora. Pelo seguinte, às vezes uma pessoa vai ler só aquele trecho. É preciso você sempre acudir na explicitação do que você está expondo. Porque senão ela vai entender mal essas coisas. Entende? E esse negócio de entender mal é um problema. Por exemplo, eu estou quase contando para vocês o que aconteceu aqui ontem. Uma piada em cima de mim. São daquelas coisas. Essa já não é em cima do processo vamos dizer, de Orkut, nem blog. Mas é a minha vivência aqui. Eu estava lá quando apareceu o meu filho com a mulher. E eles estavam preocupados comigo. Vamos entender bem isso. Por quê? Por quê? Deram a notícia para eles que a Graça teve que sair correndo porque o Valdo estava vomitando sem parar. Não era o Valdo, era o Rousseau. Eu virei cachorro de ontem para hoje. Quer dizer, de anteontem para hoje.
virei cachorro. Agora o Arthur veio logo aí com a Andréia, para saber o que é que houve, você não é disso? O Arthur falou assim, meu pai, eu nunca vi vomitar de nada, ele não tem essas coisas, não é possível, vamos lá ver o que é isso. Eu estava lá, eu não sou cachorro não, é que negócio. Mas ninguém pensou. Agora veja, complicaram tudo, uma pessoa foi dando o recado para outra, aí dentro, é gente da turma que mexe com isso. Viram que a Graça saiu, era o Rousseau que estava vomitando. Isso foi anteontem, agora melhor. Ontem, na hora que nós vamos sair, a gente viu a Serena estava vomitando. Eu falei assim, opa, agora vamos pegar e vamos dar um jeito, vamos levar agora, porque senão daqui a pouco vai ser, nessa aí vai piorar, se falar que foi eu. Mas como que ninguém... Agora aí levaram lá para Jamile, a cadela ontem, né, mesmo, na hora que nós saímos. Porque a Graça é que vive salvando e saindo correndo para salvar os bichos. Pois é, mas eles confundiram, né? Que ela está sempre... que ela está sempre cuidando das minhas coisas, cuidando dos bichos todos, passarinhos, tudo quanto é bicho. Eu sou um bicho mais velho, mas sou... Agora, confundiram tudo. Agora, se há de ver, é a cara da Andréia e do Arthur. Aí eles falam assim, não fala desse assunto, nós vamos embora, tchau. Agora, nós chegamos lá ontem, conversamos com ele, eu falei assim, não, agora pode falar. Aí eu falei na frente de todo mundo. Veja, são os negócios dos mal entendidos. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que fala. Outra coisa, ninguém teve má intenção disso. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aquilo foi, é efeituá-lo, negativo aí no caso. Agora veja, se há de ver, se você está bem, a hora que eles entraram, eu estava lá no holociclo, não teve gente lá, vocês não viram? Você viu a hora que eles chegaram? Uma cara, falei assim, o que houve? O que foi o enterro? O que é que houve? Não, o problema é você. Como é que você está? Vomitou muito? Que negócio de vomitar? Então você veja, são coisas, a vida humana é cheia desses contratempos, a gente tem que estar de olho. E olha com milhões de boas intenções, etc, tal, mesmo assim você ainda passa por essa. Tá certo? O que vai fazer? O negócio é a gente tem que esclarecer tudo, explicitar tudo, porque senão a gente é mal entendido. Não tem saída. Sim. Você podia me dar outro exemplo, lá na exemplologia do homeostático mediano? Mediano. Você colocou antiviolência. Pois é, agora o caso todo é o seguinte, a antiviolência é um que é mediano, e esse é um dos mais sérios que tem na vida. Me dê mais um, quem seria mediano? Seria mediano, por exemplo, uma pessoa que é o cérebro da família e ele chegou à conclusão que é melhor ele mudar. Então ele começa a ficar mais doce, começa a acertar tudo aquilo que ele praticava de erro, ele começa a acertar, faz uma reciclagem. Esse também é mediano. Que ele vai ter, que está com a interprisão grupo kármico, vai ter que reformular aquilo demais. Sim, é um monte de bobagem da nossa vida, muita gente que está nessa. Agora, esse do cérebro, o carrasco doméstico, é muito comum, né? Então a pessoa, por exemplo, às vezes ficou doente, aconteceu alguma coisa, aí ele chama a família, pede perdão para o povo e tal. Entende? É uma saída. Tem disso. Existem essas coisas, né? Reciclagem. Agora, reciclagem no fim. Agora, ó, é aquele negócio da pessoa que não pode levar, ela não pode carregar, então ela distribui o que ela tem. Ela não está dando nada, ela está distribuindo. Isso não quer dizer nada. Não é por aí. Tem que fazer antes, é na hora. Entende? Então, o problema dos erros e os acertos e a renovação e a reciclagem, eles são complexos. A gente tem que estudar muito isso. Agora, tudo depende da intenção. Por isso que a intencionalidade tem sempre que ser estudada seriamente. Intencionalidade. Afinal de contas, vocês estão aqui para quê? Qual a sua intenção de vir aí e ficar 2 horas aqui a gente debatendo isso? Qual o seu interesse nisso? A intenção, aí atrás tem que ver isso aí. Tudo a gente tem que examinar.
Uma pessoa pode vir aí e sentar aí com uma intenção, não pode? Tudo é possível. Tem um cara que uma vez chegou aí e queria aprender tudo sobre a conscienciologia. Eu falei assim, engraçado, eu não ponho a mão no fogo para esse cara. Não dá. Aquilo foi passando. Teve gente que eu até falei assim, Paulo, você está muito desconfiado, não tem nada, o homem é bom, não tem nada. Tá ok. Com o passar do tempo, passaram uns meses, ele queria saber para combater a mulher. Que a mulher era a favor. Então a mulher chegou, quando ele chegou, apresentou, quer te apresentar meu marido, que eu estou trazendo? Eu falei assim, pois é, ela que está me introduzindo aqui, nesse novo campo de conhecimento e tal. Agora ele não, ele quis vir para poder arranjar argumento para combater a mulher. Aí só meses depois que a gente foi ver. Agora aquilo, lá pela Santa, perturbou o homem. Ele ficou perturbado com o negócio. Isso acontece muito nas aulas do IPC, porque lá em Buenos Aires tiveram um caso agora desse. A Patrícia Tacá que estava me contando que foi o rapaz, então começou a frequentar o instituto lá. Aí daqui a pouco estava interessado em fazer o curso. Foram os pais junto com ele, para ver onde é que ele estava. Ela percebeu isso, né? Que os pais foram para ver onde é que o filho estava se metendo, se não estava se metendo numa seita ou algo assim. Desconfiados, né? Foram com essa intencionalidade. Isso é bom. Isso já acontecia comigo no Centro da Consciência Contínua. Sempre tem isso. Sempre é bom. Professor? Sim. Letra A, aqui em cima. Voltando àquele assunto que eu tinha feito a pergunta antes, sobre o processo da pessoa que tem trafarismo, em que momento que é bom a gente chegar, se é que é bom também fazer isso, chegar para a pessoa e falar, esquece um pouco essa coisa de trafar agora, começa a pensar nos trafores, começa a estudar o lado positivo. É positivo fazer isso em algum momento? Dar um basta, assim, por um tempo? Às vezes é bom começar de cara com isso. Depende do temperamento da pessoa. Ver como é que é o nível da abordagem que você pode fazer. Como assim depende do temperamento? Se ela é depende do temperamento dela. Porque às vezes não adianta falar isso. A pessoa não quer saber de nada. Entendi. Da abertura dela, né? Mas então em algum momento pode ser positivo essa abordagem. O acesso que ela permite a você fazer a abordagem. Isso é que é importante. Mas então tem momentos que é bom você fazer essa... Às vezes é preciso, às vezes logo de início falar isso, né? Se a pessoa está muito envolvida, já teve muita coisa atrapalhada na vida dela, fala assim, que tal você ver o lado melhor das coisas? Vamos olhar isso aí. Essas pessoas que eu faço, seja poliana. Estava pensando nisso. Agora tem pessoa que fica chateada, que eu falo assim, seja poliana essa semana. De domingo até sábado, você vai ser poliana. Tudo você vai perdoar, tudo você vai ver. Vamos ver se esse enfoque vai melhorar a sua vida. Essa é uma das técnicas que a gente usa. É a técnica do beneplácito. Da benevolência. Da benignidade. Às vezes dá certo. Tem pessoa que às vezes só com isso ela vai ver outros aspectos que ela não tinha visto. Entende? Com outros olhos. Eu tenho uma dúvida e gostaria que o senhor, se possível, clareasse. O senhor já esteve aqui em casa e sentiu o ambiente. Minha pergunta, as plantas crescem além do normal. Os bichos ficam muito maiores e bonitos e as pessoas que chegam adoram. Seria energia imanente, algum ponto da chácara da terra ou a presença das consciências que aqui residem? Para mim, são as duas coisas. Você é bem intencionada, você estuda muito, você tem um holopensene mental somático e, ao mesmo tempo, é o ambiente que está aí. É uma casa retirada, cheia de coisa verde, um ambiente mais ou menos tranquilo. Então, isso é normal. Eu acho que os dois fatores devem estar influindo nisso. Eu não cheguei a ver, por exemplo, se de ver perto de você, talvez, é uma coisa que pode te esclarecer, ver se tem algum riacho, algum rio perto, alguma coisa, porque às vezes isso também influi, por causa da água. Qual a posição da conscienciologia com relação ao aborto? Olha, a conscienciologia é você que vai estudar e ter a sua opinião a respeito do assunto. Agora, a minha opinião pessoal, eu sou favorável, a muitos casos, sou favorável ao aborto. Não sou contra todo tipo de aborto, não. Sou favorável a muitos deles, eu preciso estudar. Eu e as leis também universais, aí, a maioria delas. Que recomendações você daria às pessoas que estão pesquisando temas nosográficos, para que não sofram rebarba negativa através das evocações?
Que recomendação você daria às pessoas que têm receio de pesquisar temas nosográficos por medo de ficar estigmatizada com o tema após a publicação do artigo ou livro? Primeira coisa, quem tem medo de pesquisar tema nosográfico não deve pesquisar o tema nosográfico, ela não está preparada para isso. Só deve pôr banca quem tem competência nesse caso. De modo que se a pessoa é pusilânime, ela já tem alta assédio, ela pode ter assédio, ela não domina energia, isso é um perigo. É melhor esquecer e ser poliana mesmo. Agora, esse primeiro, que recomendações você daria às pessoas que estão pesquisando o sistema nosográfico, para que não sofram rebarbas negativas através das evocações? É olhar as evocações, melhorar a qualidade daquilo que ela pensa. Isso não tem meio termo, está na cara, tudo está aí. Olha o modo da pessoa pensar. Ela faz evocação, ela pensa naquilo, carregando em cima das coisas, como é que é? Uma coisa muito boa nesses assuntos de abordagem, que a gente não deve esquecer nunca, é o bom humor. Bom humor. Bom humor. Por exemplo, se a pessoa ela tem a síndrome de humor, que ela tem uma bipolaridade, ela não pode estar pesquisando coisa negativa, porque ela vai ficar pior, ela vai entrar em depressão. Então isso tudo a pessoa tem que estudar, né? E ver aquele caso pessoal dela, como é que é. Agora, isso é o temperamento, é o modo da pessoa, qual o interesse que ela está fazendo essa pesquisa, por que ela pretende pesquisar. Agora, ó, só deve pôr banca quem tem competência. Nisso aí também a gente pode estender. É como se fosse o processo parapsíquico. Por quê? Existe, às vezes, os acidentes feitos pelo o hétero assediador, né? Aquele de fora, o hétero assédio. Então aí é preciso examinar. Tem mais alguém que está aí? Quem é que está com? Pode falar. Aqui você falou, deixa eu ver aqui, só um minuto que eu vou achar que ele está. Tecnologia, técnica da linearidade e da autopensinização. Eu queria que você, se você puder falar, assim, o que se pode fazer para manter a linearidade pensênica? Assim, pensar sempre em linha reta. Pensar sempre no positivo, mesmo quando você está analisando um tema negativo. Pense no positivo. Lembrando que se você não estudar o negativo, você não vai saber o que é o positivo. Então ele é inevitável, ele é necessário, ele é inafastável. Então é isso que a gente tem que ter. E estudar o processo por aí. Agora, essa linearidade. Por exemplo, uma coisa boa que você pode perguntar é o seguinte: nós estamos hoje é o dia 4 de março. Esses 4 dias, você teve alguma, 15 minutos, ou 10 minutos, como diz o americano, 10 minutes, 10 minutos que você ficou negativa com alguma coisa muito séria? Isso vai mostrar se você tem linearidade do pensamento ou não. Só nesses 4 dias de março. O que se pode fazer para melhorar isso? Assim, se você fazer higiene consciencial, não deixar que isso aconteça. Na hora que começar, naquele primeiro minuto que começou a aparecer a ideia negativa, você descarta. Põe coisa positiva no lugar. Agora vai chegar um ponto que você não precisa fazer isso mais, que você já está automatizado, já está sabendo tudo que você está fazendo, você já supera isso. Entende? Você não pensa negativo. Entende? Aí você vai ficar aquele negócio do vulcão. O vulcão explodiu tudo aí. Então o povo fala: ei, você aí, como é que é? Qual que é a cor da lava? É bonita? Você está na sua aí. Você sabe que o mundo é daquele jeito. Então você já tem uma certa calma com o cosmos. Você já sabe das possibilidades de um lado e do outro do cosmos. É isso aí. Quando as pessoas elas pensam ruim de alguma coisa, de pessoas, ou de ambiente, ou de instituições, de um assunto, é porque ela ainda não tem calma com o cosmos. A gente tem que entender que a gente tem aí para ter tranquilidade. É a cosmoética. Ou, como diz o cara, a calmoética. Mas pode falar. Uma coisa que dentro do que ela estava falando a respeito da retilinearidade pensênica, uma coisa que pode ajudar também é a pessoa fazer a análise do porquê que ela está fazendo aquilo. Mas isso é que nós chamamos de autorreflexão.
era ser consincobaia, era estudar na Conscius, ver a autoconscienciometria, fazer uma autoavaliação consciencial, violenta, profunda, séria, abrangente. Porque às vezes corta, porque a pessoa então fica... Sim, mas ela, às vezes, ela tem autocorrupção, ela não quer fazer autoanálise de nada, autoavaliação de nada. Dois aspectos, por favor, professor. O primeiro é aquela pessoa que conversa com você e tem dificuldade para lhe olhar nos olhos. E ela desvia, olha para baixo. Isso aí tem várias causas, mas geralmente é uma causa psiquiátrica. Entende? É uma causa patológica. Agora, pode ser apenas uma boa parte, a maioria das pessoas, não é bem covardia, mas por timidez. Então isso é que acontece mais. Mas às vezes não é, às vezes é por má intenção. Uma pessoa que tem alguma coisa escondida, ela não gosta de olhar no olho da outra. Isso é uma regra para você saber se a pessoa está mentindo ou não. Uma pessoa que olha aí dentro, ela não tem nada para esconder. Ela está olhando lá. Ela está furando os olhos e o cérebro da pessoa, através da leitura. A leitura que eu estou falando quer dizer o processo da fixação. Então isso varia muito. Você tem que ver como é que é. Sabe? Agora, a maioria das pessoas, se ela não gosta de encarar você, às vezes é preciso saber, ela é tímida ou é mal intencionada? Mal intencionada. Essas perguntas são boas a gente perguntar. Ou às vezes não pode precisa perguntar para a pessoa, se urubu serva. Urubu serva. Tá certo? Um segundo aspecto, quando as pessoas têm a tendência a repetir. Então ela pergunta para você, por exemplo, o que você acha de eu comprar isso aqui? Aí você dá a sua opinião, depois de 10 minutos ela pergunta de novo. Mas o que você acha? Será que está correto? Mas ela sabe que ela está repetindo ou não sabe? Não, ela sabe. Se ela sabe que ela está repetindo, é porque ela não tem segurança nem nela, nem em você. Se ela tivesse segurança em você, era uma vez só que você falasse, ela ia aceitar, né? Se ela perguntou de novo, falou assim, eu não vou falar para você, já que você não admitiu o que eu falei, vai bater no outro terreiro. Vai bater na outra porta. Eu não sirvo mais para você. Chega. Tá, e quando isso começa a acontecer com várias áreas, além de uma determinada... Aí é bom você outras pessoas. Nós temos aqui na CCI, tem vários psiquiatras, homens, mulheres, etc. Okay. É bom. Faz parte do serviço. Principalmente para ver se há má intenção atrás disso. Uma pessoa que não admite uma realidade, às vezes tem uma má intenção atrás. Isso às vezes é a coisa mais obscura daquela posição. Então é preciso a gente ver, né? Qual o posicionamento que ela arranjou. Ela quer torcer os fatos para aquilo se acomodar aos interesses dela. E às vezes ainda não conseguiu argumento para isso. E contra fato, a gente não pode brigar. De modo que é urubu servar, com mais detalhes, o que se passa. Tá certo? Professor, sim. Aqui no ar, aqui, na página 30, na patologia, na quarta linha, quando você fala assim, o objetivo do estudo acurado da saúde... Eu falei agora há pouco sobre isso. Sim, eu sei, mas eu quero fazer uma pergunta em cima disso aí. Essa colocação aqui, dá para se dizer que é uma postura altruísta, basicamente, da consciência? Depende do que você vai fazer, né? Mas geralmente, aqui, ó, o objetivo do estudo acurado da saúde evolutiva é a fim de entendê-la melhor. A hora que você vai entender melhor a saúde evolutiva, diz respeito a você, diz respeito a quem você assiste, diz respeito a quem você ama, envolve a humanidade. Então ela tem um caráter altruísta, porque eu estou pensando... Aí depende da intenção, o que a pessoa quer. Agora o problema é o seguinte, a saúde evolutiva, a pessoa tem que estudar muito para entender como é que é. Você veja bem, eu, com todas as minhas prescrições, observando tudo em medicina, estudando um monte de coisa do ponto de vista geral, eu ainda não peguei um câncer, aqui ó, no cucuruto, por causa de lâmpada. O que você quer? O negócio não é fácil. Tá claro? Mais complexo. A gente tem que estudar a saúde, tudo que tem.
que a gente come? Qual remédio que a gente toma? Não se brinca com isso. Há remédios falsificados, há alimentos falsificados, há água falsificada. O que é que não tem falsificação? Vocês conhecem alguma coisa? É duro. Tudo pode ter a coisa legítima e pode ter o falso. É a vida humana. E hoje, com a tecnologia avançada, pode ter falsificação em tudo que a gente vê. Não é verdade? Então aqui em Foz é ótimo para a gente estudar a falsificação. Porque tem de tudo. Tudo que vocês pensaram acontece. Eu já não contei o caso que eu estava no centro da cidade, quando o rapaz chegou, olhou para mim, eu de chapéu, com essa coisa toda, e falou assim, olha, isso aqui é falsificado legítimo, doutor. Pode comprar que é do bom. Olha o preço. Eu nem olhei o que era, mas tudo era... Estava vendendo lá uns DVD, uma opção de coisa, tudo... Então a picaretagem generalizada. Isso é no centro de Foz. Agora o rapaz olhou, eu olhei para ele com o rosto assim, na mesma hora caiu fora. Daí a pouco sumiu, não estava na rua mais. E estava com um pacotão de coisa na mão. Vendendo tudo. De modo que a gente tem que estar de olho, né, em tudo que se passa, por toda a parte, etc. Tal, não tem saída. E a gente tem mesmo, quando você vai avaliar as coisas, tem que examinar muito, inclusive alimento. Eu não falei aqui para o povo comprar uma determinada fruta que era sem açúcar. Aí na mesma hora vieram aqueles e falaram, não, mas lá só tem com açúcar. Pois é, e não tinha nada. Tem sem açúcar. Agora, depois que eu falei, não para nem 15 minutos lá, some tudo. Mas não, mas agora é o seguinte, telefona antes. E fica sabendo. É o jeito. Agora, eu não vou falar no resto das frutas, eu devo falar, porque tem umas que pode substituir. Porque senão eu fico sem nenhuma aí. E a minha dieta vai para o espaço. Entende? Não, mas acabou tudo. A dona falou lá para mim. Não, chega aí, some na hora. Agora, estou quase falando, a hora que chegar, você reserva 2 quilos. 2 quilos para mim. Você quer que eu já deixe pago? Faz aí e vê. Agora veja, que o negócio é gostoso, o pior é isso. Ajuda a dieta, mas é muito gostoso. Eu vou ver se eu arranjo umas frutas agora que seja bem amarga, que assim eu falo, assim, isso ajuda demais a pessoa, na saúde, mas agora o gosto não é bom. Tá certo? Eu estive lá um dia desse, comprei um monte de coisa, mas não tinha nada daquilo que eu estava procurando, basicamente, não tinha não. Nada do kiwi, sem açúcar, nada disso. Não para. Agora veja, fizeram uma saída muito boa para essas frutas. Tem muita fruta seca agora, sem açúcar, que vale a pena comer. Hein? Chama pomari. Pomari. É uma casa. Lá é o melhor lugar de fruta que tem aí. Agora o outro que eles falaram é como é que chama? Super. Que é o tal lá, é o árabe, né? Supergada. 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 Esse também é bom. Agora me conta, aquela que às vezes o Roberto vai, parece que é um negócio grande, de muito alimento, não sei o quê. A Ceasa. A Ceasa também tem. Então são 3 lugares que tem mais coisa aqui, são esses. Entende? Agora eu me dá vontade de trazer aquele negócio igual uma hóstia, porque parece uma hóstia. E trazer 200 e dar para cada um aqui. Vocês experimentam a minha hóstia. Vocês veem o que é coisa boa. Você já viu que parece uma hóstia? Já viu? Parece uma hóstia. É o máximo. Mas é crocante, né? Agora, ó, na Argentina também tem umas frutas secas muito boas. Se vocês vão à Argentina, comprem, se gosta, né? Tem que ver, né? Tâmaras.
A tâmara que tem tem que ser a tâmara dessa limpa, que não tem coisa. E outra coisa, quem gosta, existe aquele figo, o figo deles que é diferente. Aquele que a gente não come o cabinho, tem que cortar o cabinho. E outra coisa, já vem tudo limpo. Agora, ó, eu só quero lembrar uma coisa. Tâmara tem uma coisa que a pessoa precisa saber. Jamais coloque na boca a tâmara inteira. Abre no dedo e depois você come. Por quê? Existem uns germes que às vezes fica perto da semente, que a hora que você vê aqui, você nunca vai mais pôr a tâmara na boca, conforme a mulher não vai pôr. São 50 bichinhos pequenininhos ali dentro. E outra coisa, você nunca sabe qual que é que vai ter, porque aquilo tem coberto. De modo que tâmara, sempre coma. Olha com a mão, com o dedo, tire a semente e depois você come. Isso é a regra, tá? Essa eu devia de cobrar, porque a maioria não sabe disso. Mas alguém aí já viu esses germes que tem? Já viu, né? Olha lá. Professor Valdo, quando o tema do verbete homeostático, isso evoca um holopensene, que é como se fosse uma onda, assim, e aí se a pessoa aproveita a onda do verbete, ela consegue reciclar alguma coisa dela? Pode, mas isso é qualquer tipo de verbete, qualquer ambiente, depende do holopensene. Se você entrou na parte positiva do holopensene de qualquer coisa, você pode reciclar. Eu reparei assim, ó, que se, vamos supor, tem um verbete positivo, se logo em seguida do verbete eu tento mudar a minha rotina, inserir aquilo na rotina, aí é mais fácil. Mas se eu passo alguns dias, aí parece que passou aquela onda, assim. Sim, mas isso aí é porque a pessoa não fixou. Mas é que parece que é um processo energético, assim, que não é da pessoa. Tudo tem energia, a gente tem que examinar isso, o que é que tem, a onda que tem no momento. A moda, por exemplo, ela tem energia também, ela traz. Então, aquilo que está na crista da onda é o chamado grito da moda. Não, está no grito, é isso. Então, isso tudo tem uma onda. Isso aí envolve as pessoas, se gostam daquilo, tudo na vida é assim. Mas por isso, tem a onda. Uma vez você me deu um trabalho para fazer, e na hora que você me deu, eu tive um monte de ideia. Mas como eu tinha que acabar outra coisa, eu falei assim, não, depois eu faço isso. É bobagem. Aí, você tinha que ter anotado na hora. Aí eu perdi, depois isso é besteira. Pois fazer, eu não mas tinha é aquele mais. negócio que eu falo para você sobre o pós-fácil dos originais. Mas então tem a tal da onda, que se não pegar a onda, não depois... é bem a onda. É a hora que você, na sua cabeça, raciocinou com profundidade sobre aquele assunto. Não é bem a onda isso aí, não. Mas eu não se é você. Agora veja, às vezes você teria trabalho mais tarde, como a maioria tem, de evocar o assunto e começar a pensar. Às vezes você nem vai lembrar que assunto que é, se você não anotou. Agora, eu tenho uma certa memória das coisas. No entanto, eu anoto tudo. Mas que eu reparei assim. Anoto tudo. Sim. Ó, as pessoas que estavam lá pouco antes do almoço, teve gente que chegou lá e viu que eu estava lendo alguma coisa. Você viu, né? Quem viu que eu estava lendo. Lá eu tirei uma ideia e coloquei, ó, está nesse papel. Eu sei o que é. Mas era uma coisa que me interessava. O que é? Eu estava lendo os jornais da Aracê. Enquanto eu estava esperando o horário lá para dar 11 horas. Eu cheguei 5, 10 minutos antes. Agora veja, eu não deixo passar nunca. Por exemplo, eu sei que isso aqui, ó, tem coisa disso aqui que eu já examinei lá, mas eu anotei. Está anotado aqui, eu vou chegar lá hoje, vou ver. Toda vez que termina aqui, quando eu vou lá, eu faço a revisão disso. Mas o negócio é o timing, porque se você assim... Sei, mas não tem nada de timing. O segundo não interessa, o que interessa é agora. Dê valor para aquilo que você tem a ideia na hora. Não, aí pode esperar, a casa não vai pegar fogo, meu pai não está na forca. Pensa o contrário. Você não. Isso ainda é falta ainda de disciplina do pensamento. É um negócio intrafísico, assim, quer fazer um negócio... Depois eu, por exemplo, eu não perco nada por causa disso. Agora, outra coisa, eu às vezes não preciso de anotar. Eu fixo aquilo, faço aquilo que eu chamo a técnica da palavra-chave. Eu fixo aquilo que é. Entendeu? Aquela que é a palavra que eu subtítulo, aquilo que interessa.
mas parece que às vezes é um fluxo de ideias. Se você cortar aquele fluxo, depois, por mais que você tente... Não, mas isso tem, porque às vezes foi a gente que falou, às vezes tem um aparador junto, o óleo pensante já está fixado, não há dúvida. Agora, uma coisa muito séria, observa o pós-fácil. Ele vai explicar mais isso para você. Porque o pós-fácil é o seguinte, a hora que você está trabalhando, você estava lá com tudo. No entanto, tem coisa que você não ligou. A hora que passa, aquilo tudo vem. O enxurrio na sua cabeça. É hora de anotar também. Então o processo é anotar antes, durante e depois. Essa que é a técnica. Agora, o pós-fácil lá dos originais é um fato. Eu até hoje tenho que usar isso. Agora, eu tenho, por isso que eu tenho um golpe. Eu vou explicar, às vezes alguém aí pode querer usar a minha técnica. Quando eu acabo que trabalhei lá 3, 4 horas, eu vou para o banheiro. Às vezes eu comi alguma coisa, eu tenho que escovar os dentes, aquela coisa toda. No banheiro, eu tenho papel, caneta, tem tudo, e tem uma mesinha. Você está entendendo? Então, se as ideias vêm, enquanto eu estou escovando os dentes, quase sempre vem, eu vou lá e deixo. Aquilo já fica tudo em cima da mesinha, que já tem um lugar para colocar. A hora que eu vou vestir a roupa, que eu tenho roupa no banheiro, para eu sair, ou eu ir para o escritório, eu já pego o papel que está lá. Tudo é assim, ó, tudo encadeado. Você está entendendo? Então, isso é uma necessidade. Com o tempo, a gente vê. Eu tiro partido de tudo. Entendeu? Gente, eu vou passar para vocês, está no horário. As pontuações da tertúlia de hoje: 17 votos online, 12 perguntas respondidas online, 23 perguntas presenciais, 67 assinaturas no livro de presença, 10 praticantes da técnica da INVEX. Hoje temos apenas um recado da Thaís, reaprendência, e para a votação temos 2 temas, né? Tema neutro e tema nosográfico. Bom, boa tarde a todos. A gente gostaria de convidar todos os voluntários da Conscienciologia para a primeira maratona de aulas abertas da Conscienciologia que a Reaprendência estará promovendo este sábado, dia 7 de março, o dia todo, das 8 ao meio-dia e das 15 às 19 horas. No sentido da gente poder agilizar a nossa fila de espera, que estava grande, a gente encurtou o tempo das aulas. Então, as aulas terão, excepcionalmente, uma duração de 1 hora e 20 minutos de feedbacks entre os parapedagogos e o próprio facilitador. Então, nós temos aqui 12 temas que já estão expostos no nosso site, vão estar colados lá na sala compartilhada e na sala da Reaprendência, porque aconteceram simultaneamente. Entre eles estão oficina da gratidão, autoimperdoador, comunicação interassistencial, profilaxia dos inibidores da liderança, cosmoética destrutiva, binômio direito para direito, enfim, vários temas. Então a gente espera que conta com vocês lá. A gente queria reforçar a participação de todos, as aulas são gratuitas, são aulas originais, porque esses professores prepararam a partir de seus temas de pesquisa, e todos podem participar depois dos feedbacks em termos de parapedagogia ao final de cada aula. Bom? Venceu o tema nosográfico com 32 votos. Obrigada e boa tarde.
Eu tive na segunda. Daquele tipo daquele dia. Lembra? Aquele nível. Não sei se foi alguma coisa digestiva, eu acho. Sabe? E ainda estou meio, não, ainda estou com estômago ainda. Vocês deixaram muito. É. Vamos enfrentar o nosso gato. Primeiro, né? Melhor. Vai para os extremos e depois vai para o caminho do meio. Não é